Ok. Bom, vamos começar então. Todos estão me ouvindo? Estão vendo os slides? Está tudo bem? Sim, tudo ok. Tudo ok, né? Tá ótimo, então. Eu mandei o material para vocês agora. Esse trabalho, esse conteúdo de hoje é uma continuidade da semana passada, né? Semana passada nós estávamos falando de organização e hoje nós vamos continuar esse tema falando de estrutura organizacional. Então, continua aí na mesma linha de raciocínio, gestão, e hoje a gente vai falar bastante de organograma, de departamentalização. Então, eu vou apresentar o material para vocês e no final a gente vai fazer um exercício juntos, tá? Bom, então a gente vai dar uma continuidade aqui, falando aqui sobre essa questão da organização. Aqui a gente tem um conceito para lembrar o que nós falamos a semana passada, né, sobre organização. Então, organizar é o processo de dispor um conjunto de recursos. Lembrem que a palavra recursos, ela sempre vai aparecer. Isso foi um conteúdo de primeira aula. E quando a gente fala de recursos, é importante que vocês associem esse recurso a marketing, recurso financeiro, recurso material e, principalmente aí na nossa área, recursos humanos. Então, a gente está falando de organização, né, que está relacionado a um conjunto de recursos que fazem parte de uma estrutura de uma empresa e que você precisa organizar. A gente viu lá nas aulas anteriores, né, dentro do ciclo de administração, planejar, organizar, dirigir e controlar. Nós vimos que para organizar a gente precisa ter o planejamento. Planejamos, então agora nós vamos organizar para ver como que a gente desenvolve aí esse material do planejamento para que se cumpra metas e objetivos que foram traçados no planejamento, né? Então, esse processo de organização, ele vai aparecer ordenado, ele envolve uma série de fatores, ok? E, principalmente, hoje a gente vai falar da distribuição das responsabilidades, tá? Então, a gente tem aqui, veja, num primeiro momento, lá atrás foi feito um planejamento. Esse planejamento, então, ele vem para as áreas, para os diretores, para os gerentes, em forma já de objetivo, de meta. Então, você tem lá, você é gestor de uma área, você tem uma meta a cumprir, né? E aí, então, você começa... lembra que a gente viu a semana passada, nós falamos um pouquinho sobre delegação, né? Então, você começa essa divisão de trabalho delegando algumas tarefas, ok? E aí você vai fazer a divisão das responsabilidades. Então, lembra que vocês fizeram os trabalhos de liderança para você... Nós estamos falando de gestão, de modelos de gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de liderança, ok? Então, quando você vai fazer a divisão de trabalho, você precisa ter ali o mínimo de liderança para você fazer a definição de responsabilidade. Então, você pega lá uma equipe, você tem lá uma equipe, você é gestor dessa equipe, e aí você tem algumas metas para cumprir, alguns objetivos para cumprir. Para você chegar na meta final, você precisa fazer com que a sua equipe ande. Você tem que fazer com que a sua equipe produza. Você tem uma equipe de 10 funcionários, você não vai conseguir fazer o papel de 10 pessoas. Então, você tem que delegar. Quando você delega as responsabilidades, quando você delega o trabalho, você vai definir responsabilidades,
tá? E aí, então, você vai definir a autoridade. Quando você faz essa divisão de trabalhos, você está fazendo o desenho da estrutura organizacional, ok? Então, o que seria o desenho? Quando a gente fala em desenho, a gente fala em organograma mesmo, divisão de responsabilidades. Qual é a atribuição de cada um? Quem é responsável pelo quê? Tá? Então, no processo de organização, você tem aí a entrada dos objetivos, né, que são analisados e direcionados aí para essa divisão de responsabilidades e autoridades. Então, você é o gestor da área, quando a gente fala de autoridade, você é o gestor da área, mas você precisa delegar, você precisa também ter líderes na sua equipe, né? E aí você precisa definir quem vai ficar responsável pelo quê. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, nosso curso é de recursos humanos e isso fica muito claro para a gente quando a gente fala de cargos e salários, tá? Então, como que eu vou definir responsabilidades? Na nossa área existe um documento, é um documento mesmo, é um formulário que ele tem o nome de descrição de cargos. Acho que alguns de vocês até têm esse documento na empresa de vocês, né? E o próprio nome está dizendo, você faz ali uma descrição das atividades, tá? Você vai fazer uma descrição das tarefas, né? Então, você tem um objetivo a cumprir e aí você vai definir com a sua equipe qual é as atividades de cada um para atingir aquele objetivo. Quando você define, você está traçando ali uma descrição de cargos, tá? Eu já vou explicar isso um pouco melhor para vocês, né? Então, quando a gente fala que você tem uma equipe, geralmente cada departamento, né, cada setor, a gente vai usar o nome departamento, que foi de onde surgiu esse conceito departamentalização. Então, cada departamento, né, cada setor, ele realiza a sua parte do trabalho e o conjunto do trabalho, então, o resultado do trabalho desse grupo é que vai chegar ali ao resultado final, né, a meta. Então, veja, quando o gestor ele define essas responsabilidades, né, ele define as obrigações, os deveres, ele vai dividir as atividades. E aí ele é o que ele chama de que ele chama de cargo. Eu trouxe um slide aqui para vocês, que inclusive eu recortei, né, para vocês verem que, assim, que é bem pertinente. Eu recortei esse slide de uma aula de cargos e salários, que ela vai explicar justamente isso aqui. Quando você faz uma descrição de cargos, né? Então, quando você vai delegar a tarefa, você pode fazer isso verbalmente, né? E quando você trabalha numa empresa em que ela tem uma organização maior, em que ela tem ISO 9000 principalmente, né? Trabalha com qualidade, você obrigatoriamente você tem que delegar as atividades e tem que colocar isso nas descrições de cargos, tá? Então, para vocês entenderem, imagina que você tem lá, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Imagina que você tem lá, mais ou menos, um documento chamado descrição de cargo. Ele é um documento que ele tem esse formato. Eu vou explicar, eu vou desenhar aqui para vocês. Ele tem aqui a descrição sumária, né? Então, aqui é a descrição de cargos. E depois ele tem aqui embaixo a detalhada. Vai ficar ao contrário, mas é só para vocês poderem entender, visualizar o que eu estou falando. Então, você tem aqui... Dá para ver, gente? Está clarinho, né? Você tem aqui, como se fosse um documento, um quadrado mesmo. Aqui ele tem aqui escrito descrição de cargos. Depois eu mando um para vocês terem um modelo. E aí ele tem duas subdivisões. Ele tem aqui a descrição sumária, que é um resumo do que você faz, e depois aqui ela tem a detalhada. Na detalhada, então veja,
Isso aqui, esse conjunto de atividades, geralmente aqui em cima vem o nome de cargo, tá? Então, recepcionista, secretária, motorista, este é o cargo, que aí no slide vocês estão vendo, é a posição que uma pessoa ocupa dentro da estrutura organizacional, tá? A tarefa é cada unidade de trabalho. Então, aqui embaixo, quando eu coloco descrição detalhada, eu vou fazer isso aqui em forma de tópicos, né? Vou fazer tracinho aqui por tracinho, em forma de tópicos, e cada linha eu vou descrever uma tarefa. Então, assim, vamos falar de uma recepcionista, tá certo? Então, cada unidade de trabalho é uma tarefa. O que seria uma unidade de trabalho? Atender telefone é uma unidade, certo? Anotar o recado, outra unidade. Passar uma ligação, outra unidade. Responder e-mail, outra unidade. Arquivar documentos, outra unidade. Então, isso aparece em forma de tópicos, né? Que são as tarefas, são as unidades de trabalho. E esse conjunto de tarefas é o que vai me dar a função do cargo. Então, quando eu reúno esse conjunto de tarefas, todo esse detalhamento, né, item por item, eu reúno, então, esse agrupamento de tarefas é o que eu chamo de função, tá? Então, função é o conjunto das atividades que a pessoa faz. E cargo é só a nomenclatura dentro de uma estrutura organizacional. O que é uma estrutura organizacional? É um desenho, é um organograma, tá? Então, o cargo ele vai aparecer dentro do organograma, ok? E quando eu defino as atividades de cada uma, né? Quando eu defino a função de cada um, eu estou dando, então, ali, eu estou fazendo o desenho da minha estrutura organizacional. Aqui tem o nome da descrição de cargo, que é o detalhamento das tarefas, né? Que tem ali os seus objetivos, métodos utilizados, e você tem todo um procedimento para fazer isso, que depois vocês verão isso na matéria de cargos e salários. Aqui eu só queria explicar para vocês mesmo a diferença entre tarefa, função e cargo. Isso é importante que vocês entendam, tá? Para que vocês possam entender como é que faz ali a questão do organograma. Então, gente, a gente não consegue, eu já falei isso semana passada, e aí eu deixei essa aula para a gente trabalhar bem isso, a gente não consegue trabalhar na área de RH se a gente não tiver uma visão clara do organograma. O que é este organograma, né? É esse desenho aqui, que é a representação gráfica de como a empresa está estruturada. Então, a estrutura organizacional de uma empresa, ela é representada pelo desenho de um organograma, né? Pela representação gráfica, tá? Então, quando eu bato o olho nesse organograma, eu vejo exatamente aqui quais são as unidades funcionais, qual é a hierarquia, quem manda em quem, né? Então, o que seria essa hierarquia? A posição de mando mesmo, então quem está num posicionamento de liderança, quem está num posicionamento tático, intermediário, até quando, até onde eu vou, quais são as atividades que eu tenho que desenvolver, certo? Dentro ali daquelas tarefas que foram descritas, quais são as minhas tarefas e quando começa a atividade do outro. Então, eu vou até um determinado momento, daqui para frente a responsabilidade de outro cargo. Isso é muito importante que fique claro na estrutura da empresa. Tem muitas empresas que isso é confuso, não tem claro isso, a definição de cada cargo, né? Então, você tem este cargo, você é um analista júnior, então você é responsável por esta tarefa. Ah, mas aí já tem que desenvolver, tem que resolver, envolve tomada de decisão, envolve
solução de problemas, aí já vai para um pleno, tá? E depois já vai para um sênior. Então, precisa ficar, quando você faz o desenho do cargo, quando você faz o organograma, tem que ficar muito claro qual é o papel de cada um, quais são as atribuições de cada um, ok? O organograma, inclusive o organograma, a descrição de cargo, ela é muito utilizada no processo de admissão, inclusive, quando você trabalha com, você tem o hábito, né, de trabalhar com organograma, com descrição de cargo, quando você contrata o funcionário, você já passa ali, uma das atividades de treinamento é fazer com que ele leia ali todos os procedimentos, inclusive a descrição de cargo dele, para saber quais são as atribuições que ele tem para fazer, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui dos tipos de organogramas, né, que estabelecem, então, aqui a relação de hierarquia e subordinação. Então, veja, os organogramas, eles mostram como é que estão dispostas as unidades funcionais. O que são unidades funcionais? Né? A função de cada cargo, tá? Então, hierarquicamente, em cima aqui vem uma diretoria, vem um presidente, vem um superintendente, um CEO. Isso difere muito de empresa para empresa. Abaixo dele, veja, você já começa, então, a desenhar a estrutura de cargo. Tem empresa que tem diretoria, depois tem gerente, depois tem supervisor. Tem empresa que é de pequeno porte, então já direto do diretor ele já passa para os gestores, não tem um diretor, né? Então o dono da empresa, o presidente da empresa já vai direto para os gestores. Então a gente começa a desenhar para entender como que é essa estrutura, tá? O organograma clássico, ele é chamado de vertical, né? Que é esse modelo aqui, que está no slide, e ele é o tipo mais comum, que ele é elaborado com os retângulos, né? E as linhas aí que fazem esse elo de ligação. Essas linhas, elas determinam justamente a ligação, quem se reporta a quem, né? Vocês vejam, quem está ao lado de quem no mesmo nível hierárquico, ok? Então, quando Oi. A gente estava fazendo uma pesquisa sobre as ferramentas de qualidade. Sei. E aí, nós fizemos uma pesquisa, na verdade foi a sala inteira, né, para outra matéria. E aí eu verifiquei um pouco mais a fundo a respeito dos organogramas que são utilizados, e eu verifiquei que para cada tipo de colocação, de serviço, de área e tudo mais, é utilizado um tipo ou formato específico. Ele Sim. ainda é empregado, o uso ele ainda é feito dessa forma dentro das organizações, ou ele é usado na sua forma geométrica aleatória? Não, você tem vários modelos. Isso difere muito de empresa para empresa, tá? Então, assim, quando você tem uma empresa que ela não tem uma área de qualidade, por exemplo, tão desenvolvida, por isso que ele está muito relacionado à área da qualidade, tá? Então, tem empresas, vocês estão fazendo esse trabalho aí na outra disciplina, vocês devem ter observado. Tem empresas que elas nem têm a área de qualidade, tá? Então, ela vai usar esse organograma mais simples mesmo, a título de desenho da estrutura, tá? Quando você tem uma área já de qualidade, que você trabalha com a ISO 9000, que você trabalha com as ferramentas, você tem outros modelos até mais sofisticados, você tem, inclusive, gente, não é aplicativo, você tem programas, né? Por exemplo, o Visio, ele é um programa que ele só é utilizado para quem trabalha na área de qualidade, só para fazer organograma. E ele te dá ali uma infinidade de opções, entendeu?
Entendi. É que a lista ela é muito grande, inclusive eu vi até, eu nem consegui ler tudo, porque ele mostrou para cada forma geométrica, aonde cada forma é empregada, onde que pode ser colocada e deve ser colocada, e de que forma deve ser colocado. E o material ele é muito extenso, tanto muito que eu nem li tudo, falei, meu Deus. Porque o que acontece, olha, dentro da área da qualidade, a gente está falando de organograma, né? Dentro da área da qualidade, você está falando, Marcelina, você está perguntando das figuras, se é retângulo, se é losango, é isso? Exatamente, do emprego dessas figuras na formação de um organograma. Então, por exemplo, tem um programa que chama Vision, tá? Dentro da área de qualidade, a gente precisa identificar qual é a diferença de organograma e qual é a diferença de fluxograma. São coisas distintas, tá? O organograma, ele vai fazer o desenho da estrutura e a gente vai ver alguns tipos aqui, tá? O fluxograma, então, por exemplo, dentro de uma estrutura de RH, por exemplo, você vai fazer o desenho das atividades. Então, vou te dar um exemplo. Vamos fazer o fluxograma de recrutamento e seleção, tá? Então, você vai colocar lá. Então, você põe lá onde que começa o processo de recrutamento e seleção? Na abertura da vaga. Então, tudo começa na abertura da vaga. E aí, sim, aí você vai puxando as figuras geométricas, porque aí cada uma, dentro do fluxograma, cada uma tem uma função. O losango, né? Se assim, você abriu a vaga, você conseguiu o candidato, não conseguiu, e aí você vai fazendo o desenho. Não sei se vocês já fizeram esse exercício de fazer fluxograma. Fizeram ou não? E para acho que foi o organograma, a EAP, foi a construção de uma EAP e acho que foi um organograma básico sobre as diretrizes do nosso trabalho. Organograma é diferente de fluxograma, não seria um fluxograma, não? Temos exatamente a diferença. Inclusive, entregamos essa semana, se não me engano, semana passada. Todas essas ferramentas separadas, cada uma distinta da sua explicação, certinho. Isso, então, porque assim, eu acho que talvez se você tivesse que desenhar algum trabalho, alguma sistemática, aí é fluxograma. E aí entram as figuras, entendeu? Se é losango, se não é, se é retângulo, e aí ele vai, porque de acordo com a forma que aquilo vai caminhando, né, o procedimento, o fluxo das atividades, ele vai abrindo como se fosse um mapa e vai ficando maior, entendeu? Sim. E aqui a gente está falando de departamentalização, a gente está falando só do organograma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a gente vai ficar só nesse desenho aqui do retângulo mesmo, porque está relacionado ao organograma, tá? Ok. Professora, só aproveitando o assunto, no fluxograma, por exemplo, pelo que a senhora comentou, até eu já fiz fluxograma, né? Cada figura tem um significado, né? Sim. Isso, por exemplo, o que eu acho que a Marcelina quis dizer é se nesse formato do organograma tem essa mesma coisa, ou é padrão, não tem isso? Não, eles são mais... Você tem, veja, por exemplo, você tem diversos tipos de organograma. Então, assim, eu estou trazendo para vocês aqui o mais simples, que ele utiliza, assim, só retângulo. É o mais tradicional, tá? Já é padrão, né? Não tem outros formatos, né? É o mais antigão. Mas, por exemplo, você tem outros... eu trabalhei numa empresa uma vez que o pessoal da área da qualidade fez um organograma só que em forma de círculo. Aí é uma coisa mais sofisticada, entendeu? Eles já tinham o organograma antigo, já estava muito claro aquilo, já estava bem elaborado por todos os funcionários, né? E aí, então eles foram sofisticar, né? E foram investir
utilizar um outro programa e fazer de uma forma diferenciada. Mas assim, o que eu estou tentando dizer é assim, Paulo, é importante fazer a leitura nesse aspecto simples, entender, tanto que depois a gente vai fazer para ver se está claro, para depois você migrar para estruturas mais sofisticadas. Existe sim, tá? Dentro, por exemplo, do Vision, você tem ali uma opção grande de modos de você fazer esse organograma, tá? Tá, só não é uma regra que nem o fluxograma, né? Isso não é uma regra, né? Entendi. Tá bom. Tá? Então, aqui, né, nesse segundo parágrafo, as empresas em que ainda não tem a estrutura organizacional, o processo de organização, então, ele vai organizar como saída. Então, assim, o que isso quer dizer? Ele vai utilizar a estrutura organizacional para iniciar esse processo de organização. Então, como é que eu começo um processo de organização, né? Então, primeira coisa, eu preciso entender a estrutura, preciso entender o desenho da empresa e, a partir daí, então, delegar, atribuir responsabilidades, né? E utilizar aí essa definição dos cargos, tá? Aqui é uma tabela que a gente já viu em forma de pirâmide, ok? Mas é uma tabela que é importante que vocês gravem, tá? Então, ela aparece, vocês já viram que ela aparece em vários locais diferenciados, né? E aqui ele está fazendo uma classificação entre nível organizacional, tipo de planejamento, o conteúdo desse planejamento, o tempo, né? E a amplitude. Então, veja, a gente está falando de 3 níveis de organização, mais de uma organização que parte do planejamento. Então, a gente precisa ter bem claro essas informações. Vocês viram que aparece, isso é o básico do básico, né? Então, para você, quando você fala de gestão, isso tem que estar muito claro para você. Então, nós temos 3 níveis organizacional, o institucional ou estratégico, que é o nível executivo, o intermediário, que é o tático, e o operacional, que ele continua com o nome de operacional, né? Eu também já falei para vocês, eu não sei se vocês chegaram a anotar, né? Mas, assim, estratégico, para a gente lembrar de função e atividades, o estratégico, associem a palavra estratégia com resultados e associem a palavra operacional com execução e rotina. Tá? Então, até para você, por exemplo, ler uma questão de prova, fazer uma redação, né? E no questionamento está estratégico e está operacional. Qual que é a diferença? O estratégico está ligado aos resultados, ok? E o operacional está ligado à execução do dia a dia, à rotina. O conteúdo do nível estratégico, ele é genérico, ele é mais generalista. Lembra que a gente falou isso a semana passada, né? Generalista e especialista. Então, a gente falou sobre o genérico, ok? O intermediário, ele deixa de ser genérico, ele começa a ser um pouco mais detalhado, porque é justamente aqui, nesse nível, que a gente precisa organizar e delegar para que as coisas aconteçam, e no operacional ele é detalhado, né? Ele é analítico. Dentro do estratégico, o tempo, a gente sempre fala em longo prazo, dentro do tático, médio prazo, e dentro do operacional, curto prazo, ok? Amplitude, então, assim, a abordagem mesmo, né? Então, o estratégico, ele tem uma abordagem como um todo, que a gente fala que é uma visão macro, então, que geralmente a gente fala que é uma visão do todo. Eu lembro que na primeira aula, eu sempre faço isso na lousa, eu fiz um desenho para vocês de uma casinha e coloquei lá dentro todos os departamentos e todas as áreas. Isso é uma visão do macro, você entender a empresa como um todo. Cada departamento ali, ele depende
um depende do outro. Então, eles têm que caminhar em sintonia, ok? De forma que todos os departamentos atinjam o objetivo, a meta final. Então, a diretoria, o nível estratégico, ele tem essa visão. Ele vê como um todo, ele não vê o detalhamento de cada pessoa, o detalhamento de cada funcionário, ele vê o resultado como um todo, ok? O intermediário, ele vai, então, organizar isso, tá? Para que o operacional, ele execute, tá? Então, o operacional, ele precisa ali, né, colocar a operação em andamento, ele precisa fazer com que as coisas aconteçam. Então, esse é um quadro em que a gente já viu como em forma de pirâmide, tem as mesmas informações, tá? É importante que vocês guardem isso, que a gente vai usar muito isso ao longo do curso todo, principalmente em cargos e salários, tá? Para você poder fazer uma descrição de cargos e salários, você precisa entender isso muito claro. Qual é a ligação de uma área com a outra, qual que é o objetivo, onde que vão chegar, o que são os recursos. Então, você precisa compreender a empresa, porque quando a gente faz uma descrição de cargos, para vocês poderem entender, quem faz somos nós da área de RH, e nós vamos a todos os funcionários. A gente inicia o processo com um questionário, conversando com todos os funcionários. Então, veja, a gente precisa ter uma visão de todo bem clara, entender a relação entre os departamentos, para saber que este cargo está relacionado com esse, que é a continuidade desse. Mais ou menos assim, preciso entender que, bem a grosso modo, né? Preciso entender que a área comercial vende, efetua a venda, o financeiro emite a nota fiscal e o pessoal que é de logística, por exemplo, entrega o produto. Então, são 3 áreas distintas, ok? Mas uma depende do trabalho da outra, basicamente. Tá claro isso? Tudo bem? Aqui é uma explicação do processo, né? Então, assim, na cúpula a gente tem o nível institucional, que eu acabei de falar para vocês, que define, geralmente eles definem esse desenho organizacional, né? Geralmente, por exemplo, é o nível institucional, é o nível executivo que define se vai ter, por exemplo, gerência, se vai ter diretoria, se vai ter coordenação. Não, vamos eliminar algumas faixas intermediárias. Então, a gente vai ter gerência e coordenadores, já os funcionários. Então, é o nível estratégico que define isso. Intermediário que orienta, né, na parte de gestão, faz o desenho aqui dos cargos e das tarefas, e o básico que executa. Tá? Então, veja, o processo organizacional, ele é um conjunto de atividades, né, que elas transformam aí insumos em produtos, né? E aí eles e que os clientes valorizam. Então, quer dizer, é o processo de organização que faz com que as coisas aconteçam. Por isso que na semana passada eu, inclusive, falei para vocês, a empresa, ela começa, né? E essa parte que vocês estão vendo da área de qualidade talvez esteja bem relacionado exatamente esse nível a esse assunto que a gente está vendo agora, porque assim, a empresa que ela tem uma área de qualidade, ela tem uma organização maior, né? Ela tem um processo de organização maior, ela tem fluxograma, ela tem procedimentos de trabalho, ela tem uma série de controles que faz com que essa organização ela realmente aconteça. E tem empresas que elas começam, como a gente falou na semana passada, né? Começa com poucos funcionários, de pequeno porte, e aí ela dá certo, ela vai crescendo, e se ela chegar num patamar que ela não se organiza, ela acaba quebrando, que é o que a gente acaba vendo aí, às vezes até de empresas conhecidas que deram certo, mas por um problema de gestão acabou quebrando, enfim, acabou não conseguindo dar sequência, tá? Veja,
Então, a gente tem aqui, segundo o autor, a gente está trabalhando aqui no livro de vocês, no livro didático de vocês, vocês têm ali o Williams, né? E esse autor, ele divide, então, esses organogramas, ele dá o nome de departamentalização, tá? Então, veja, aqui, por exemplo, é o que a gente chama de departamentalização funcional, ok? Que é o tipo mais comum, é isso que a gente estava conversando agora, são os mais antigos, são os mais tradicionais, né? E os funcionários, eles são organizados por função. Então, veja, olha só, nós temos dois tipos de organograma. Você pode fazer o seu organograma por função, ok? Por área, e você pode fazer que esse daqui, olha, desse modelo, eu tenho aqui, ó, a diretoria, eu tenho uma gerência geral, depois eu tenho uma área de produção, eu tenho uma área comercial e tenho uma área de marketing. Dentro da área de produção, eu vou ter montagem, qualidade e manutenção. Dentro do comercial, eu tenho financeiro, vendas e vendedores. E dentro do marketing, eu tenho divulgação, promoção e criação. Então, veja, aqui é um organograma em que ele está por área, tá? Você não tem aqui os cargos. Então, é importante que vocês identifiquem isso. Qual que é a diferença? Se fosse por cargo, estaria aqui. Quais são os cargos financeiro? É analista financeiro, é controller, é assistente financeiro, é supervisor financeiro. Qual é o cargo? Né? Gerente de vendas, vendedor. Então, você veja, nesse organograma aqui, ó, olha só, você tem um gerente de vendas, você tem um vendedor, mas no financeiro você não tem o cargo. Vocês estão vendo, tá? No marketing, você tem a área de divulgação, você tem a área de promoção e você tem a área de criação. Quais são os cargos? O que é aqui? É um promotor de marketing? É um promotor externo? Promotor interno? Que tipo de promoção ele faz, tá? Então, na montagem, quem que eu tenho? O que ele é? Ele é um montador? Ele é um auxiliar de montagem? Então, a partir dos cargos, a gente vai montando aqui o organograma, tá? Então, esse aqui é uma departamentalização, né? O organograma funcional, tá? Aqui, vocês vejam, aqui é o que a gente já tem, né? A departamentalização por produtos, tá? Então, veja, eu tenho aqui uma divisão, que acaba sendo um organograma também, né? E aí eu tenho aqui frutas FLV, seria o quê? Então, veja, é uma departamentalização de produtos dentro de um supermercado, e aí eu tenho aqui a diretoria daquela loja, e aí depois eu vou ter a divisão pelas áreas. Então, eu tenho FLV, que são frutas, legumes e verduras. Veja que eu estou falando só de produtos. Veja que não tem cargo nenhum, é só o setor. Dentro do laticínios, eu tenho leite, manteiga e queijo. Então, é um organograma que ele aborda produtos. Dentro do açougue, eu tenho frangos, peixes e carnes. Em nenhum momento aqui eu estou citando cargo. Vocês entenderam a diferença? Então, os produtos, eles vão... voltando, a gente está falando de organização. Então, é importante que esteja claro quais são os produtos da sua empresa e a quem eles pertencem. Quem são os responsáveis, né? Então, depois que você tem dividido aqui, dentro do laticínio, tudo que é de leite, manteiga e queijo. Quem são os cargos que estão dentro do laticínio? Você vai ampliando isso para compreender melhor, tá? Veja, nós temos aqui o que a gente chama de departamentalização por cliente. O que é departamentalização por cliente? O trabalho e os funcionários são organizados, né, de acordo com o grupo de clientes. Então, o que acontece? Veja, aqui ele está fazendo uma divisão de acordo com o seu público.
Então, dentro do departamento infantil, eu tenho produtos para meninas e meninos. Poderia ser só uma loja feminina, poderia ser uma loja só masculina. Tá? Dentro do departamento feminino, eu poderia ter só adulto, mas eu tenho aqui uma abordagem para adolescente e adulto. E no masculino é a mesma coisa, adolescente e adulto. Poderia ser uma loja que não tem nada para adolescente, é só adulto. Como existem inúmeras lojas que só tem roupas para adultos. Então, aqui é para você entender qual é o grupo de clientes que a sua empresa trabalha. Então, por exemplo, hoje, se eu falar para você fazer um exercício e fizer aí, faça um organograma faça um organograma, né, que seja do perfil do seu cliente, uma departamentalização por cliente. Você conseguiria decifrar qual é o teu público por departamento, de acordo com o produto que vocês trabalham? Sim ou não? Sim, talvez Sim, um pouco. Pode falar. Dependendo do tipo de loja, do empreendimento, dá para saber, sim, professora. Eu acredito que dependendo do qual tipo de empreendimento, né? É a Maria. Boa noite, professora. Boa noite. Você vai associar o teu produto ao teu cliente, entendeu? Ao cliente. Então, veja, não é só loja, não é só roupa. Então, por exemplo... Não é só loja. Isso que eu estou entendendo, não é só loja, depende do tipo de empreendimento. Não é só loja, o tipo de empreendimento. Então, por exemplo, eu sou uma indústria farmacêutica e eu fabrico aqui medicamentos somente para a terceira idade, somente para idoso, entendeu? Então, assim, eu não tenho medicamento para criança, eu só tenho para terceira idade. Então, você precisa entender a dinâmica do negócio, organizar o negócio para você poder entender como é que funciona essa coisa da organização, né? Departamentalização geográfica. O que é isso? Quando você divide, né? Quando você tem mais de uma loja, quando você tem filiais, e você divide essas filiais por localização geográfica. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa que ela tem várias filiais, e elas estão divididas por região norte, sul, leste, oeste. Dentro da região leste, quais são as lojas que você tem? Eu trabalho numa empresa que ela é grande, ela tem loja em todos os shoppings, por exemplo. Eles estão divididos por norte, sul, leste e oeste. Ok. Na Zona Leste, quais são as lojas que tem? Tem Itaquera, tem Tatuapé, tem Penha, tem Brás, enfim, né? Então, você vai ter as lojas divididas por região. Zona Sul são outras lojas, tá? Então, localização geográfica está relacionada aí ao local onde essa loja está situada. E, por último, aqui a departamentalização matricial. Oi, gente, que foi? Não, daí eu ia falar, professora. Eu ia falar, tipo, a Ikezak deve ter esses organogramas, né? Que a Ikezak, ela tem vários filiais, né? Exatamente. Ela tem várias lojas em vários bairros. Então, você imagina que uma rede de loja dessa, se ela não tiver uma organização, gente, ela quebra, entendeu? Porque vai te ajudar a ver. E aí, quando você tem as lojas, né? Geralmente vocês vão ter lá, lembra que a gente viu o sistema de gestão integrada, ok? E aí você consegue ver os indicadores. Então, você consegue ver, por exemplo, os resultados de cada loja. Para quem faz a gestão, ter um comparativo, né? Para poder entender como é que está a gestão de cada loja.
a loja ela está vendendo, ela está no verde. Geralmente é verde, vermelho e amarelo, né? Quando a gente fala de indicador. Verde é porque está bem, o amarelo está no meio do caminho, né? Pode subir, pode cair, e o vermelho é quando está com resultado ruim. Então, veja, ela está sempre... quando você faz a gestão, você precisa ter ali a localização dessas lojas para você poder comparar, tá? A departamentalização aqui matricial, então, é uma configuração que ela combina mais de uma departamentalização, é mais de uma divisão, tá? Então, veja, ela é utilizada por empresas de grande porte e que geralmente envolve trabalhos especializados. Então, veja, nesse caso, né? Aqui é um modelo, por exemplo, de uma construtora. Aqui, veja, que é uma departamentalização, é um desenho completamente diferenciado. Eu tenho aqui por obra, tá? E aí, dentro de cada obra, ele vai desmembrar aqui quem são as pessoas que estão relacionadas àquela obra número 1. Então, quem é de marketing, quem é de engenharia, quem que é os envolvidos no projeto mesmo, né? Quem é a parte administrativa, e aí ele vai desmembrando, ele vai aumentando aí esse desenho, tá? Então, a gente tem, quando a gente fala de organograma, a gente está falando de desenho organizacional, e esse desenho organizacional, ele é importante para a organização aí do processo de gestão, ok? Então, quando você vai fazer a gestão, na verdade, o organograma, gente, ele é um desenho, né? Você vai pegar o papel e você vai rascunhar para entender quem está onde e por quê, para você entender a dinâmica da empresa. Você vai... e ali você estabelece uma hierarquia, quem está... no comando, quais são os cargos envolvidos. Então, na verdade, é um grande desenho da sua empresa para você poder ler esse desenho e atuar sobre esse desenho, tá? Então, o desenho organizacional, ele tem aqui uma configuração mecanicista, né? E uma configuração aqui orgânica, que é mais uma divisão teórica, né? O que seria a mecanicista? Ela está voltada aí para uma autoridade aí mais centralizada no topo, que estabelece regras, procedimentos, né? E uma divisão minuciosa aí de trabalho. Então, quando você fala assim de configuração mecanicista, seria uma configuração mais tradicional, uma coisa mais hierárquica, né? Aquela coisa de topo de pirâmide, intermediário e depois nível operacional. Quando você fala de configuração orgânica, você está falando de uma configuração mais voltada para um processo de adaptação, mais adequada aos ambientes instáveis e dinâmicas. Então, a gente tem empresas que elas são bem estagnadas, que você consegue fazer um organograma, um desenho mecanicista, e você tem empresas que elas são muito dinâmicas, elas estão mudando o tempo todo. E aí você precisa ter uma configuração mais adaptativa. Talvez isso responda um pouco o que a Marcelina falou lá no começo, né? O organograma ele é padrão. Veja, quando você tem uma empresa que ela tem um ambiente mais estável, mais dinâmico, ela está sempre mudando, criando cargos, você precisa estar sempre acompanhando esse desenho organizacional, precisa sempre estar atualizando, aliás, né? Porque ela tem uma cultura diferenciada, né? Então ela tem um perfil bem diferente de uma empresa mais tradicional, tá? Então é isso, são os modelos aí de departamentalização. Eu não sei se foi isso que vocês viram com a Helenice, foi departamento, foi organograma ou foi fluxograma mesmo? Então, assim, ó, gente... As 7 ferramentas, professora. Fluxograma, organograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão.
Ishikawa, né? Ixo, todos eles. Então, tá bom. Quem que ia falar alguma coisa? Ninguém? Então, veja, olha só. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Professora, vou te perguntar um negócio. A senhora tem algum livro que a senhora pode indicar para dentro desse conteúdo? Assim, a senhora sabe me dizer se aquele autor do Schiavinato, ele se encaixa Schiavinato. nesse... Sim, o Schiavinato fala bastante sobre isso. Você tem que ver direitinho. O Schiavinato, ele tem vários livros de gestão de recursos humanos, né? E aí, dentro de gestão de recursos humanos, ele fala bastante sobre isso. Você encontra essa parte de organograma, veja. Você vai encontrar o organograma tanto na parte de cargos e salários, você vai encontrar bastante. Dentro de RH, você vai encontrar bastante coisa no subtítulo de cargos e salários, ou então na própria área da qualidade. São as duas áreas dentro da empresa que você acaba lidando bastante com essa questão de organograma. Tá? Ah, tá. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, aqui é um exercício que eu gostaria que vocês iniciassem agora, para ver se vocês entendem o que é para fazer. Então, veja, eu distribuí aqui, aleatoriamente, alguns cargos. Então, imagina que você chegou lá na empresa hoje, tá? Para fazer um estágio, você foi contratada lá como estagiária de RH, ok? Ótimo. Então, primeira coisa que vão mandar você fazer é o seguinte: você falou, olha, você está começando hoje, então, assim, até para você entender a área aqui, eu quero que você faça o nosso organograma. Então, a sua primeira tarefa é fazer o organograma da empresa. E aí a pessoa vai te dar aqui alguns cargos. Fala, bom, então aqui nós somos uma empresa de prestação de serviços, de limpeza e portaria, ok? Então, eu vou te dar os cargos que nós temos aqui na empresa hoje e você vai fazer para mim um organograma de cargos, não de setores, porque você tem os cargos. Vocês estão entendendo ou não? Olha como que na hora de você acompanhar É só montar, então. A aula é tudo muito claro. E na hora de colocar no papel, então eu quero que vocês peguem um papel aí e comecem a fazer o organograma. É só montar. A senhora vai dar o cargo e a gente vai montar. Não, os cargos estão aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Estamos. Então. A gente só vai montar. Então, vocês vão montar. Então, eu tenho aqui, ó, o diretor-presidente, auxiliar de serviços gerais, um gerente administrativo, que eu estou te dando aqui uma explicação, estou falando que ele é responsável tanto pela área administrativa como pelo financeiro. O cargo é gerente administrativo, mas ele cuida da administração, do financeiro e do RH. Depois eu tenho o gerente comercial, vendedor, supervisor operacional, analista de RH, comercial, porteiro, gerente operacional. Eu quero que vocês façam o organograma. No caderno, podem começar. Ou você quer pelo computador? Não, vocês podem fazer aí agora no caderno, depois mandem para mim. Mas eu quero que vocês entendam, quero saber se vocês conseguem já desenhar isso. Mais ou menos. E vão tirando. Acho que dá sim, professora. É só baseando no exemplozinho que a senhora deu, não é? Isso. Não tá tão difícil, não. Quem mais? Ia ser difícil se fosse pelo computador. Ah, sim, porque daí você tem que montar os quadradinhos, né? Não, pode ser na mão mesmo, que é mais fácil. Tá bom. Pode ser na mão mesmo. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Volta lá nos cargos, professora, por favor. Professora, sumiu. Oi? Volta aí pra gente. Volta nos cargos.
Tá no Sumiu, slide que ela professora. postou no grupo. Tá no slide no grupo que Pronto, ela mandou da pronto. faculdade. Tá. É o último não, slide do professor? grupo. É o último slide, tá lá. É o último slide que eu joguei no grupo. Isso mesmo. Por onde vocês começam? Começar pelo diretor. Isso. Lá em cima, sozinho. É. Ele é o Tá? primeiro. É importante que vocês entendam. Ó, eu até fiz aqui, ó. Veja se vocês conseguem entender, olha. Dá para ver? Dá para ver? O quê? Então, você tem aqui um papelzinho aqui, ó. Você tem aqui, geralmente, um presidente, um diretor-presidente. Quando você vem aqui, ó, por exemplo, para a diretoria, é importante que no seu desenho eles tenham este mesmo nível aqui, olha, tá? Esse nível hierárquico. Então, a hora que você vai fazer o seu desenho, quando a gente fala que um está do lado do outro, né? É porque eles têm o mesmo nível. Geralmente eles têm as mesmas responsabilidades e geralmente eles têm os mesmos, na maioria das vezes, os mesmos salários, inclusive, tá? Então, você veja, aí depois, quem que vem abaixo? Seriam as gerências, mesma coisa. Você vai colocar um do lado do outro e vai traçar. E à medida que isso vai desmembrando no departamento, você vai abrindo. Se você tem assistente, se você tem analista, enfim, aí você vai abrindo as janelinhas para estabelecer a hierarquia de cargos, tá? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma. Não. Mas, professora, pode fazer pelo computador também o organograma? Pode, você que sabe. Se você quiser fazer, não tem problema, não. A hora que você vai ali no próprio Word, que tem lá o inserir formas, você tem lá os retângulos e você tem as linhazinhas, você consegue colocar aí tranquilamente. Sim, pode fazer pelo Excel também, fica PowerPoint também. Pelo Excel fica mais fácil, cada um vai usar aí a ferramenta que conhece melhor, que domina melhor, né? Mas eu quero saber se vocês têm dúvidas aqui com relação à hierarquia, como começar. Professora, eu não tenho computador, então eu vou fazer no caderno mesmo, tá? Isso, você faz no caderno e me manda, tá bom? Tudo bem? Mais alguém? Não? Gente, ó, eu vou dar 200 pontos. Essa aqui é a última atividade que eu vou dar. Com essa atividade aqui, olha, eu estou entregando para vocês 2.600 pontos, tá? Então, agora eu vou dar uma parada em termos de atividade, né? E vou deixar a gente tem aí 2 aulas, e vou deixar aí para o simulado. Vocês pediram para fazer um simulado antes da prova, né? Uma revisão, tá? Então, aí agora a gente vai fechar e finalizar a matéria nas 2 próximas aulas e entrar com um processo de revisão para que vocês possam fazer a prova. Tudo bem? Perguntas? Tudo sim. Até que dia? Até semana que vem, né, professora? Até semana que vem. Eu dou uma semana, até segunda que vem, tá bom? Sempre dou uma semana. Tá bom. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não? Não? Não, Tranquilo? tá por enquanto. Não. Tá bom. Gente, agradeço. Qualquer dúvida que vocês tenham, então vocês podem me chamar lá no WhatsApp e a gente vai tirando dúvida. Na hora de fazer, talvez surjam algumas dúvidas, tá? Aí vocês podem me chamar. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Gente, obrigado. Boa noite. Boa noite. E aí, se vocês precisarem, vocês me chamam. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Boa noite, professor.